E aí galera, salve salve! Mais uma vez aqui no canal Full Fight, Tai Chi Chuan, uma entrevista exclusiva com o professor Ari Menezes falando sobre graduação no Tai Chi Chuan, relação do Tai Chi Chuan com o Kung Fu, benefício do Tai Chi Chuan para a pessoa, para o praticante, imperdível. Você que tem curiosidade, talvez queira começar a praticar, tem que conferir essa entrevista até o final, beleza? Sem mais delongas, vamos rodar o vídeo. Vamos lá! Então, normalmente no Tai Chi Chuan, a graduação funciona quase que da mesma forma que o Kung Fu. A diferença é que, até onde eu sei, as faixas se seguem pela mesma sequência. Tem a branca, a ponta amarela, a ponta verde, a verde marrom, a marrom ponta preta, a preta, e a partir daí você entra nos duens. Só que aí se mistura muito mais com a parte do Kung Fu. Que os duens é como o Dan do Kung Fu. Que você vai pegar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, vai até o nono. Chega no nono, vocês estão no Grã-Mestre, que seria o nível mais alto. A partir daí, você meio que ganha um PhD, está no seu próprio objeto de estudo. Em média, você, como no Kung Fu do Tai Chi também, você pega em média uns 6 a 1 ano de treinamento, 6 meses a 1 ano de treinamento, para conseguir evoluir para a próxima faixa. Eu mesmo, quando comecei treinando Tai Chi, eu demorei mais ou menos uns 6 meses, levando em consideração que foi um incentivão para adiantar o grau dos professores para se tornar professores. Então, primeiramente, respondendo a primeira pergunta, a correlação, eu pratico sim o Tai Chi, o Kung Fu e o boxe chinês, eu faço os três. Eu treino Kung Fu há 11 anos, eu treino boxe chinês há mais ou menos uns 6, 7 anos, e o Tai Chi é o menor que eu tenho, que eu treino mais ou menos há um ano e meio no máximo. Mas como esse 1 ano e 1 ano e meio, leva em consideração que eu tinha toda a prática do Kung Fu antigamente, pegar as técnicas e conseguir levá-las a um certo nível foi um pouco mais fácil. A correlação que o Tai Chi possui com o Kung Fu é uma correlação de um completa o outro, assim como o Kung Fu também é com o Sandal, o boxe chinês. Mas eu diria que o Tai Chi com o Kung Fu é um pouco mais intenso na combinação do que o Tai Chi com o boxe, do que o Kung Fu com o boxe chinês ou o Tai Chi com o boxe chinês. Por quê? Porque com o Kung Fu você tem a correlação do tradicional com o tradicional. E esse tradicional, com o Kung Fu você tem a força, a rigidez, a base. Com o Tai Chi você tem a maleabilidade, tem a respiração, tem o descanso. É um dos princípios do Tai Chi, o Yin Yang. Tendo o Yin Yang, você vai ter o rígido e o mole. Vai ter o ativo e o passivo. Você vai ter todos esses princípios que vão acabar se reunindo. Então, enquanto que o Kung Fu teria o boxe chinês para se completar em relação à esportividade e tradicionalidade, você teria o Kung Fu e o Tai Chi para se completar como duas metades de um treinamento completo. Porque você está trabalhando o ativo e o descanso. E você está trabalhando controlar sua força e controlar seu interior. Essa é a correlação que teria do Tai Chi com o Kung Fu. Então, eu acho que o maior mito que as pessoas podem criar em relação ao Tai Chi é a correlação que eles têm com o Tai Chi com a terceira idade, o Tai Chi com mulheres, o Tai Chi com pessoas doentes. Eu diria que o maior erro da pessoa é ela se limitar por um estereótipo. Você achar, não, eu sou uma pessoa velha, ou não, eu sou uma pessoa machucada que não posso fazer quase nenhum tipo de movimento. Esse tipo de coisa é um estereótipo muito ruim em relação ao Tai Chi. E uma das principais ideias que eu tenho que ter em relação é o seguinte: você tem uma idade para praticar o Kung Fu e o Tai Chi? Tem. A idade seria a partir dos 4 anos de idade. Só que aí, a partir dos 4 anos, você tem que ter alguém te acompanhando. Pai, a mãe, alguém responsável. Aí vai até os 7 anos. Os 7 anos já pode ir sozinho. Não são muitas crianças que costumam ter o incentivo a participar do Tai Chi. Elas normalmente têm pouca paciência. Quem realmente Tai Chi precisa de paciência. Mas você pode, a partir de 7 anos, treinar Tai Chi, sendo homem ou mulher, não importa a sua situação. Eu diria dos 7 até quando você morrer, você pode praticar o Tai Chi, não tem problema nenhum. Na minha academia, a média de idade de alunos que eu tenho são de 30 às 20 anos. Na verdade, de 30 a 16 anos, porque a minha aluna mais jovem tem 16 anos e meu aluno mais velho tem 30 anos. E são homens e mulheres, tem alguns problemas de coluna, outros não.
Ironicamente, quem veio buscar mais o Tai Chi aqui foram pessoas dessa faixa de idade, que estavam buscando apenas manter uma boa saúde. E outras pessoas com alguma forma de trabalhar sua ansiedade, outras coisas do gênero. Mas eu acho que a principal coisa é o fato de você querer buscar melhorar. Tai Chi Chuan, pelo nome, significa o caminho do punho supremo. Mais especificamente tem esse nome por causa que, teoricamente, quando você consegue utilizar o Tai Chi de forma bem feita e bem técnica, você consegue não receber nenhum impacto do seu adversário e conseguir filtrar completamente a energia que você recebe no ataque e mandar de volta no contra-ataque e na defesa. Traduzindo, você vai usar a energia do oponente contra ele mesmo, da forma mais bruta possível. Você vai receber um golpe e mandá-lo de volta, apenas com a força da sua respiração e do seu movimento corporal natural. Você não quer forçar uma posição, você não quer forçar que seu adversário fique naquela posição. Você vai acompanhar como se fosse um fluxo. E aí é a ideia do Tai Chi. Ele é uma arte marcial interna. Aqueles que já pesquisam sobre artes marciais conhecem a diferença. É uma arte marcial que trabalha muito com a energia interna do corpo e, ao mesmo tempo, é uma arte marcial que trabalha muito com redirecionamentos e trabalha muito com círculos. Beleza, que o Kung Fu também trabalha com círculos, só que é muito mais linear. O Tai Chi é quase que inteiramente trabalhando em círculos. Sempre trabalha curvas, sempre trabalha movimentos circulares, sempre trabalhando movimentos onde você não se encontra numa posição tensa. Você sempre está relaxado. É uma arte marcial? Claro que é. Você vai redirecionar ataques, você vai usar torções na pessoa, você vai atingir órgãos internos, você vai fazer a pessoa sentir com apenas um ataque todo o impacto de uma luta inteira, se você tiver praticado bastante essa arte marcial. Vale lembrar que, como eu falei, o Tai Chi é interno, demora mais, é mais fluido, então tem que ter muito mais tempo de prática para conseguir aplicá-lo. E muito treinamento e muita disciplina mental para conseguir aplicá-lo de forma que você não faça o pior ou que não te aconteça o pior. Então, acho que os principais benefícios, eu falo como praticante também, os principais benefícios são em relação a controle de ansiedade, controle de ansiedade, controle respiratório, porque tem muitas pessoas por aí que realmente não sabem como se respira. Uma dica, é com o nariz e apenas com ele. Outra coisa também, que também trabalha muito com um ganho de força isométrica. Você trabalha um ganho de força que você não nota que você está ganhando aquela força. É que nem natação, você acaba ganhando aquela força sem impacto. E isso traz aquele benefício para você. Outro benefício que ela também traz é ganho de flexibilidade, mobilidade, autodisciplina. Na verdade, até o Kung Fu trabalha autodisciplina. Só que o Tai Chi também trabalha isso bastante. E principalmente a relação da concentração e a relação da autoconsciência. Consciência corporal como consciência energética. Para aqueles mais céticos, consciência mental também. São os mais benefícios.